dia, boa tarde ou boa noite, meus irmãos. Espero que vocês estejam todos bem de saúde, que estejam se protegendo, seguindo as orientações aí da OMS contra esse vírus que atingiu a nossa nação e, na verdade, todo mundo. Que nós possamos estar unidos em oração para que esse momento difícil em que estamos passando possa chegar ao fim o mais rápido possível e que juntos nós possamos estar no templo da IBCT, louvando e adorando ao nosso Deus. Também gostaria de agradecer aos irmãos que estão trabalhando para que a igreja continue em ação, né? Que as aulas da escola bíblica estejam chegando até nós, que os cultos estejam chegando até nós, e nós sabemos que existe uma equipe por trás de tudo isso, trabalhando, se esforçando para que tudo isso seja possível. Então já agradeço a cada um de vocês, agradeço a Vanessa, ao Pedro, pelo esforço que eles têm realizado. Muito obrigada. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Salomão. E é claro que eu sinto falta da classe, é claro que eu gosto da participação dos irmãos, os irmãos dando a sua opinião, o seu parecer. É sempre tão bom ouvir os irmãos e a gente aprende com isso. Mas nesse momento vai ser assim, né? Tô falando, os irmãos ouvindo. Se quiserem fazer alguns questionamentos depois dos comentários, podem fazer, fiquem à vontade, tá bom? Nós vamos falar de Salomão, um homem de oração objetiva. E o nosso texto se encontra em 2 Crônicas 6 e 7. Como é um texto extenso, eu não vou estar lendo aqui para os irmãos. Mas, por favor, os irmãos leiam em casa esse texto e, se puderem, leiam também 1 Crônicas 28, que é para poderem entender melhor como tudo isso aconteceu. Salomão, ele construiu o templo do Senhor e ele convoca todo o povo de Israel para uma grande festa, uma grande celebração. Esse desejo de construir o templo não nasceu no coração de Salomão, como nós sabemos, né? Esse desejo de construir o templo nasceu no coração de Davi. Porém, Davi foi impedido de construí-lo pelo próprio Deus. E por que Davi foi impedido de construir o templo? Porque Davi era um homem que tinha derramado muito sangue. Como Davi era um guerreiro e nós sabemos que ele fazia guerras com muitos povos e sempre saía vencedor, Davi acabou derramando muito sangue e isso o impediu de construir o templo para o Senhor. Nós vamos ler aqui em 1 Crônicas 28, 2 e 3, que nos diz assim: Então Davi ficou de pé na frente deles e disse: Povo da minha terra, meus irmãos, escutem. Eu quis construir uma casa onde ficasse guardada para sempre a Arca da Aliança, que é o estrado dos pés do Senhor nosso Deus. Eu havia feito preparativos para construir um templo em sua honra, mas ele me proibiu de construí-lo, porque sou soldado e fiz correr muito sangue. Então, por esse motivo que Deus o proibiu de construir o templo. O templo, ele foi construído por Salomão, mas a planta do templo, com todos os objetos a serem usados e até mesmo a maneira de organizar os sacerdotes e levitas no cumprimento dos seus deveres, tudo foi entregue a Salomão por Davi. E não foi assim uma coisa aleatória, que Davi desenhou a planta, que Davi imaginou a organização dos sacerdotes e dos levitas no cumprimento dos seus deveres no templo. Não foi assim. Tudo foi instruído por Deus. Ou seja, Davi recebeu essa instrução do Senhor. Assim como Moisés no Monte Sinai havia recebido todas as instruções de como ele deveria construir a tenda da congregação. Assim, Davi recebeu instruções do Senhor para construir o templo. No novo templo, construído por Salomão, havia o propiciatório, o altar de incenso e a Arca da Aliança.
no lugar santíssimo, que representava a presença do Senhor no meio do povo. Então, meus irmãos, lá em 1 Crônicas 28:13, nos diz: Davi também deu a Salomão por escrito a maneira de organizar os sacerdotes e levitas no cumprimento dos seus deveres, para fazer o trabalho do templo e para cuidar de todos os objetos do templo. O rei Davi disse: Tudo que está nestas plantas foi escrito de acordo com as instruções que o Senhor me deu, explicando como tudo deve ser feito. 1 Crônicas 28:19. Meus irmãos, eu estou lendo os versículos porque eu não sei fazer os slides e colocar bonitinho. Não sei, meus irmãos, isso tudo é muito novo para mim e eu sou bem ruinzinha nisso mesmo, tá bom? Então, por favor, vocês tenham paciência e vão seguindo aí a leitura na Bíblia de vocês, tá certo? Eu fico agradecida. Assim, né, o templo passa a ser descrito como casa de oração. Naquela grande celebração, naquela grande festa que Salomão fez, convocando todo o povo, né, era com o desejo de que aquele lugar passasse a ser a morada de Deus, a casa de oração, onde todas as orações que ali fossem realizadas fossem ouvidas e respondidas pelo Senhor. Não somente as orações que fossem realizadas ali no templo, mas também aquelas que fossem realizadas em direção ao templo. Como casa de oração, a gente se lembra, né, meus irmãos, o zelo que Jesus tinha quanto a isso, que a sua casa deveria ser chamada casa de oração. Tanto é que quando ele chega no templo e vê aqueles negociantes, né, aquelas pessoas que negociavam no templo, ele derruba, né, a mesa dos cambistas, dos que vendiam pombos, porque ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre isso, né? Ela nos diz que Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a fazeis covil de salteadores. Então, o zelo que Jesus tinha para que o nome da casa dele fosse chamada casa de oração. Quando Salomão ele dedicou o templo ao Senhor, o seu grande pedido era exatamente esse: que o Senhor ouvisse cada oração feita naquele lugar. Quando Daniel, já no cativeiro babilônico, ele subia ao seu quarto para orar e ele orava 3 vezes por dia, as janelas davam, a direção das janelas davam para Jerusalém. Então era exatamente ali que Daniel gostava de orar. Imaginem como essa questão, esse pedido de Salomão era importante para os hebreus, né? Vou ler para vocês, irmãos, exatamente o versículo que fala sobre essa questão de Daniel. Diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus como costumava fazer. Daniel 6, versículo 10. Mas isso, meus irmãos, não quer dizer que somente as orações feitas no templo, em Jerusalém, é que seriam ouvidas e respondidas pelo Senhor. Assim como não quer dizer que somente as orações feitas nos nossos templos é que serão ouvidas e respondidas pelo Senhor. Deus nos diz que Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Também Ele nos diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E também nos diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está conosco. Então, o nosso Deus, Ele ouve as nossas orações em qualquer lugar que elas são feitas, com o coração quebrantado, com o coração cheio de fé. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o temem, como nos ensina lá em Hebreus.
Então, para nos aproximarmos do Senhor, é imprescindível que tenhamos fé em nosso coração. Há algum tempo atrás, a gente fez uma lição e nessa lição nós vimos que vários ateus, com uma porcentagem grande dos que se dizem ateus, confirmam e dizem orar regularmente a Deus. Mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé, porque sem fé é impossível agradá-lo, né? Como nos ensina o livro de Hebreus. Quanto a essa questão de lugar, Deus nos responde mesmo nos lugares mais inusitados possíveis. Um exemplo disso é o profeta Jonas. Jonas estava na barriga de um grande peixe e lá ele orou ao Senhor e o Senhor o ouviu e o respondeu. Jonas se tornou tão indigesto para aquele peixe que ele acabou vomitando Jonas na praia e Jonas cumpriu a sua missão em Nínive. Isso também não quer dizer que as nossas orações realizadas no templo não são importantes. É claro que são, pois ali é um lugar santo. A presença de Deus torna aquele lugar, aquele templo, um lugar santo. Assim como torna santo até mesmo um monte. Lembram-se quando Moisés viu a sarça ardente? Deus respondeu a ele: tira a sandália dos teus pés, porque este lugar é santo. Então, a presença do Senhor é que torna o lugar santo. A palavra de Deus nos diz que, como eu já disse anteriormente, que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus nos diz: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6, 19. E como eu disse anteriormente também, porque onde 2 ou 3 estiverem juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Então Deus está conosco e Ele ouve e responde às nossas orações. Por pior que seja o momento que estejamos vivendo, né? Às vezes a gente está passando por uma dificuldade tão grande que a gente imagina que o Senhor está ausente, está longe de nós, mas não é verdade. Não permita que o inimigo coloque isso em seu coração. Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele tem um coração disposto a ouvir o seu povo e a responder o seu povo. Vamos falar um pouquinho sobre a pessoa de Salomão. Salomão como um pastor, Salomão como um intercessor, Salomão como um teólogo e Salomão como um exemplo a ser seguido. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Salomão, como um pastor, ele tinha a preocupação com o bem-estar do seu povo. Ele convocou o povo para um verdadeiro encontro com Deus. E nesse encontro, ele não bendisse somente o nome do Senhor, ele abençoou o povo de Israel. Como um pastor que cuida das suas ovelhas, que se preocupa com as suas ovelhas, assim era o cuidado de Salomão com o povo de Israel. Então nós podemos dizer que Salomão tinha um coração pastoral. Assim como um pastor se preocupa com seu rebanho, ele se preocupava com o povo de Israel. Salomão, como intercessor, é exatamente o que nós estamos estudando, toda essa oração de intercessão pelo povo. Ele, na verdade, ele pede que o poder de Deus entrasse em ação na vida do povo de Israel. Salomão, como um teólogo, não quer dizer no sentido acadêmico, mas sim no conhecimento que Salomão tinha a respeito de Deus. Conhecimento que foi dado pelo próprio Deus, que vocês se lembram muito bem, que Salomão, ele pediu sabedoria a Deus e Deus lhe deu sabedoria, conhecimento, riquezas, honras. Deus lhe deu muito mais do que Salomão pediu.
E como um teólogo, ele sabia, ele conhecia, ele tinha todo o conhecimento de Deus, ele entendeu que Deus é o Deus que fala com o seu povo, ele entendeu que Deus é um Deus redentor, que Deus cumpre as suas promessas e é o Deus que fez uma aliança com o seu povo. Quanto ao Deus que cumpre as suas promessas, Salomão mesmo era o cumprimento de uma das promessas de Deus feitas ao rei Davi, que foi o rei anterior a Salomão, né? Salomão sucedeu Davi, seu pai, no trono de Israel. Como exemplo a ser seguido, quando eu li isso aqui, eu pensei assim, tá certo. Tem uma etapa da vida de Salomão que merece ser seguida, que é um exemplo. Mas imediatamente eu pensei nas 1000 mulheres de Salomão. É sério, meus irmãos. Quando falou Salomão, um exemplo a ser seguido, imediatamente eu pensei nisso, sabe? Quando eu me lembro que Salomão tinha 700 esposas e 300 concubinas, aí eu penso assim, nessa parte ele não pode ser seguido, de jeito nenhum. Sério que eu pensei isso. Mas na verdade, Salomão ele deve ser seguido, o exemplo a ser seguido que o autor nos está mostrando, é que ele se preocupava com seu povo e intercedia por ele. Ele se preocupava com o povo de Israel e intercedia por ele, essa oração lindíssima, magnífica que nós estamos estudando, né? É uma prova de como Salomão realmente se preocupava com o povo de Israel. Assim sendo, como um intercessor, é claro que ele é um exemplo a ser seguido. E como intercessores, nós precisamos estar sempre intercedendo pelo nosso povo. E aqui eu não estou falando do povo nação, eu estou falando do povo mais próximos a nós, a nossa família, os nossos filhos, o nosso cônjuge. Nós precisamos, assim como Salomão, interceder pelo nosso povo. E é claro que também interceder pela nossa nação e interceder pelo mundo como um todo. Em todo lugar nós temos familiares cristãos, né? Nós temos uma família cristã em todos os lugares, graças a Deus por isso. E precisamos estar intercedendo por essa família. Voltando à vida de Salomão, infelizmente nós sabemos a história de Salomão e sabemos que quando Salomão foi envelhecendo, essas mulheres que ele tomou como esposas, que eram mulheres de várias nações, nações às quais o Senhor tinha proibido que o povo hebreu se unisse em matrimônio com essas mulheres de outras nações que adoravam outros deuses, exatamente para não correr o risco de que aquele que se unisse a elas se desviasse dos caminhos do Senhor. Isso, infelizmente, aconteceu a Salomão, né? No final de sua vida, ele se deixou seduzir por essas mulheres e acabou se desviando dos caminhos do Senhor. Essas mulheres eram de várias nações, como a palavra do Senhor nos diz. Vou dar uma lidinha aqui para vocês, tá bom? O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. E continua: à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. 1 Reis 11, 1, 2 e 4. Então, meus irmãos, vocês percebem que, infelizmente, na vida de Salomão, isso foi concreto.
realmente aconteceu. E é interessante notar, meus irmãos, que Moisés, lá no deserto, antes do povo atravessar o Jordão, quando ele fazia os seus discursos lá no livro de Deuteronômio, em um dos seus discursos, lá no capítulo 17, ele falou exatamente isso. Quanto ao rei, quando o povo de Israel atravessasse o Jordão, que fosse uma grande nação, que eles iam procurar ter um rei, assim como as outras nações tinham reis. Então Moisés disse o seguinte: ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Deuteronômio 17, 17. Se Salomão conhecia os discursos de Moisés, com certeza ele esqueceu essa parte, né? Porque um rei que possuía 700 mulheres e 300 concubinas, com certeza esqueceu esse conselho de Moisés. E nesse ponto, nessa fase da vida de Salomão, é claro que ele não deve ser seguido, né? Porque essas mulheres fizeram com que ele se desviasse dos caminhos do Senhor e servisse a outros deuses. O Deus que ouve. Eu estou seguindo, meus irmãos, a revista. Você pode dar uma olhada, com certeza você já deve ter estudado essa lição. Então, eu estou seguindo aqueles temas, né, os subtítulos ali da revista, tá bom? O Deus que ouve. Salomão, ele construiu todo o templo e também construiu uma tribuna. E em um dado momento, Salomão sobe nessa tribuna e eu creio que houve um silêncio absoluto daquela congregação, porque Salomão precisava ser visto e ouvido por todos. Ele se ajoelhou diante de toda a congregação e exaltou o nome do Senhor, o Deus de Israel, e ele destacou vários atributos divinos. Deus cumpre o que promete. Salomão inicia sua oração reconhecendo a pessoa de Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Eu já até havia citado esse versículo anteriormente. Porque é necessário que a pessoa que se aproxima de Deus tenha fé. Tudo isso nós já falamos anteriormente. Deus é santo. Deus, ele requer santidade dos seus servos, porque ele é santo na sua pessoa. Como Deus, sendo santo, ele também deseja que os seus servos busquem a santificação. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Levítico 11, 46. Lá em Levítico 19, 2, também nos diz: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, falar da santidade de Deus é ficar repetindo o que todos nós já sabemos. Nosso Deus é santo e ele pede que cada um dos seus servos também busquem a santificação, ou seja, que sejamos santos. Deus é transcendente. Transcendente, no dicionário diz que transcendente, que ultrapassa os limites normais, superior, sublime, que excede ou vai além da natureza física, concreta das coisas. Este é o significado da palavra transcendente no dicionário. E como Deus não pode ser contido em nenhum lugar pelo seu poder, pela sua glória, Salomão já sabia disso. Mesmo construindo aquele templo magnífico, suntuoso, aquele grande templo em Jerusalém, ele já sabia disso. Tanto é que ele diz: eis que os céus e até o céu dos céus
não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Salomão reconhecia que por mais grandioso que fosse o templo construído por ele jamais poderia conter Deus. Assim como os nossos templos hoje em dia, né? Os templos magníficos espalhados pelo mundo todo, jamais poderão conter Deus. Não há nada que o homem possa construir que possa conter o nosso Deus, devido ao seu poder e toda a sua glória. Deus é condescendente. Falar ou dizer que Deus é condescendente não significa dizer que ele vai satisfazer todos os nossos desejos e todas as nossas vontades. Como pais que são condescendentes com seus filhos e acabam realizando tudo o que eles querem, tudo o que eles pedem, se sacrificam para fazer e responder qualquer desejo do seu filho. A condescendência de Deus não é assim. Tanto é que Deus, ele exige ordem, ele exige condições de seus servos. A condescendência de Deus não quer dizer que ele não impõe ordem. Muito pelo contrário, né? Deus exige que seus servos andem em retidão, que ele adorem, que sejam fiéis. Mas Deus, a condescendência de Deus é no significado de que ele é tolerante conosco, de que ele nos ama e nos amou a tal ponto que ele deixou o seu trono, o céu, a sua morada e habitou no nosso meio. Ele se fez homem e habitou entre nós. Apesar de toda a sua glória, ele desceu até nós. Ele nos ouve e responde às nossas orações. Ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 7 e 8. Aí está a tolerância de Deus para conosco, né? Nesse amor imensurável, nesse amor ilimitado, nessa sua grande misericórdia para com o ser humano, para que um dia nós realmente possamos viver com o nosso Deus. É claro que nós já vivemos com Deus. A nossa vida eterna com o Senhor começa a partir do momento que nós o aceitamos como Salvador de nossas vidas, né? Mas um dia a gente vai estar pertinho do Senhor, né? Podendo conversar com o Senhor e vivendo num mundo infinitamente melhor, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre o modelo de oração intercessória. Oração intercessória é aquela que se faz em favor de outros. É muito diferente daquela oração egocêntrica, eu, para mim, para mim. Então, a oração intercessória é quando você está preocupado com o outro e não com você mesmo. E é exatamente esse tipo de oração que Salomão faz aqui no capítulo 6 e que é respondido no capítulo 7. A sua grande preocupação é com a necessidade do povo. Então, ele intercede por várias questões na sua oração, mas sempre pelo povo. Ele intercede pela família real, pelo templo, para que seja verdadeiramente a casa de Deus, pelo povo que tem pecado e lhe foi exigido que jurasse, pelo povo na sua tribulação, porque tem pecado contra o Senhor, para que Deus se compadeça dele quando o inimigo vencer, pela chuva, para que Deus ouça as súplicas do seu povo em tempo de seca, pela situação do povo em tempos de fome e pragas de várias espécies, pelos estrangeiros que abraçaram a fé verdadeira, para que Deus os proteja e abençoe, pelo povo em tempo de guerra,
para que Deus o auxilie, pelo povo no exílio e no cativeiro, para que reconheça o seu pecado e volte para o Senhor. E qual foi a resposta da oração, né? Quando Salomão ele terminou de orar, houve uma resposta imediata do Senhor, né? Desceu fogo e consumiu o holocausto e todos os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu o templo de tal forma que os sacerdotes que ali estavam não podiam entrar no templo. A resposta do Senhor através do fogo já havia acontecido na história de Israel, quando Moisés ergueu o altar no deserto, quando Davi ergueu um altar nesse mesmo lugar e no Monte Carmelo. Lá no Monte Carmelo, né, talvez seja o momento que nós mais nos lembremos na história do Antigo Testamento, que foi quando Elias, num momento crucial para o povo de Israel, onde o povo teria que escolher a qual Deus serviria, a Baal ou ao Deus verdadeiro. Então Elias prepara o sacrifício, ora ao Senhor e faz uma vala ao redor daquele sacrifício, enche de água e Deus responde à oração de Elias com fogo, consome todo o sacrifício e lambe toda a água daquela vala que havia sido feita ao redor do sacrifício, né? Todos nós conhecemos bem essa história de Elias no Monte Carmelo, quando ele vence os profetas de Baal. A reação de todo o povo que estava ali naquele lugar, ao ver a resposta de Deus, foi que eles se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Eles adoraram a Deus e o louvaram, dizendo: Louvem a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. 2 Crônicas 7:3. O Senhor também respondeu a Salomão em um segundo momento. Quando Salomão ele termina de fazer essa belíssima oração, aquela celebração não tem fim. A celebração continua por vários dias, porque, como vocês sabem, havia uma festa chamada Festa das Barracas, né? Onde o povo de Israel precisava passar 7 dias vivendo em barracas, né? Que seriam feitas de galhos, de árvores, de palmeiras. Então, depois dessa oração de Salomão, a celebração continuou por mais alguns dias. Depois, sim, que Salomão despediu o povo, que cada um foi para o seu lugar, para a sua casa, para a sua tribo, Salomão estava com certeza, né? Eu imagino, não com certeza, eu imagino que ele estava em sua casa e de noite o Senhor aparece a Salomão e confirma a Salomão que ele realmente ouviu a sua oração, a oração que Salomão fez, essa oração todinha de Crônicas 6, né? Então, Deus, ele aparece novamente e diz: De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. 2 Crônicas 7:15. Lá em 7:12 ele diz assim: O Senhor lhe apareceu de noite e disse: Ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Então, é interessante notar que quando Deus aparece a Salomão de noite, ele usa a mesma frase que Salomão usou em sua oração. Então, Deus confirma a Salomão que a sua oração foi ouvida, que ele estava presente realmente ali, ouviu a oração de Salomão e a respondeu conforme a tua grande misericórdia. É claro que nós também podemos ter respostas semelhantes às nossas orações. Mas algo que nós precisamos notar
é que Salomão, ele fez uma oração que estava em conformidade com a vontade de Deus. E eu não sei quanto a vocês, meus irmãos, mas comigo muitas vezes acontece de ficar imaginando como orar de acordo com a vontade do Senhor. Porque, na verdade, em algumas situações, a gente tem medo. A gente não, eu, Lana, tenho medo de falar assim, seja feita a tua vontade, porque eu tenho medo de que a vontade do Senhor não seja compatível com a minha vontade. Estamos passando por uma dificuldade na nossa família, com meu cunhado internado, e muitas vezes a gente tem medo de fazer essa oração, seja feita a tua vontade, porque pode acontecer que a vontade do Senhor não seja igual à nossa vontade, né? Mas a gente tem que ter em mente que o Espírito Santo de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, também é o Espírito que leva as nossas orações até Deus, segundo a vontade de Deus. É como se o Espírito Santo pegasse essa oração que nós fazemos e a interpretasse de forma que ela ficasse segundo a vontade de Deus. Então, esse medo que eu tenho, e que talvez vocês nunca tenham tido, é um medo que não tem uma razoabilidade, porque nós sabemos que o Espírito Santo, ele faz esse serviço por nós, porque é assim que a Bíblia nos ensina. Então, eu vou ler para vocês esse versículo nesse momento. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, quando o Espírito vai interceder por nós, em nenhum momento ele vai interceder por nós de forma a contrariar a vontade de Deus. Ele vai interceder por nós exatamente de acordo com a vontade de Deus. E é assim que ele leva as nossas orações até o trono de Deus, intercedendo por nós, com gemidos que nós jamais conseguiríamos imaginar. Então, meus irmãos, era exatamente isso que eu tinha para trazer para os irmãos. Eu espero que tenha ajudado um pouquinho na compreensão. É claro que eu prefiro muito, muito mais quando nós estamos na nossa sala, porque eu aprendo com os irmãos. É sempre bom aprender com os irmãos. Eu nunca tenho a intenção de ensinar, eu sempre tenho a intenção de aprender com os irmãos e sempre estou aprendendo com vocês. Quero agradecer a tolerância, a paciência, me desculpem as falhas, porque eu não tenho a menor intimidade com isso mesmo, isso tudo é difícil para mim, mas eu precisava fazê-lo para não deixar, né, que o serviço do Senhor não fosse feito, mesmo com toda a dificuldade que possuo nesse sentido, além das outras dificuldades que os irmãos já conhecem. Então, eu agradeço. Como eu introduzi esse estudo sem fazer uma oração, na verdade, irmãos, eu estava nervosa e eu esqueci. Essa que foi a verdade. Então, eu vou encerrar esse estudo orando nesse momento. Espero que vocês tenham uma semana abençoada, que continuem se cuidando e que tudo de bom, que as bênçãos do Senhor sejam sobre vocês, tá bom? Um grande abraço e obrigada por tudo. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai amado, por tua bondade, por tua misericórdia, Senhor. Nós nos colocamos, ó Deus, diante de ti nesse momento e te pedimos, ó Pai, pela nossa nação, que está passando por esse momento tão difícil, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor Jesus possa dar sabedoria aos líderes dessa nação, Senhor, para que eles possam agir, Jesus querido, com muita sabedoria, pensando no povo brasileiro, Senhor amado.
pensando nessa situação difícil que o povo está enfrentando, Senhor, se preocupando com o bem-estar do povo brasileiro, ó Deus amado. Quero te pedir, ó Deus querido, que o Senhor abençoe os nossos irmãos, que o Senhor Jesus tenha misericórdia daqueles, Senhor Deus, que se contaminam com esse vírus, ó Pai, que o Senhor possa restaurar a saúde deles, Senhor. Nós te agradecemos pelo pastor Alisson, Deus, que já teve alta, e nós te somos muito gratos, ó Pai amado, pelo teu cuidado para com teu servo. Nós também te pedimos, ó Deus querido, que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor, nos livrando de todo tipo de mal, Senhor. Que o Senhor Jesus abençoe os enfermos, ó Deus querido, que o Senhor restaure a saúde do teu povo, que o Senhor Jesus console o coração daqueles que necessitam serem consolados, ó Pai. Que o Senhor Jesus tire todo o temor do nosso coração, que o Senhor Jesus nos fortaleça e nos ensine os teus caminhos todos os dias da nossa vida. Que o Senhor perdoe, ó Pai querido, as nossas falhas, e nós te agradecemos por tua misericórdia, pelo teu amor e pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossa vida. E nós oramos, ó Deus querido, com perdão dos nossos pecados, e oramos no nome santo de Jesus. Amém.